Contra as especulações diversas, Fernando Haddad anuncia isenção maior no imposto de renda, redução nas emendas parlamentares e das benesses dos militares. Vem comigo. Antes de seguir, eu gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar no meio do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Quinta-feira, 28 de novembro, são agora 6h20 da manhã e na noite da véspera, quarta-feira, 27 de novembro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um pronunciamento em rede de rádio e televisão e anunciou o tal pacote de corte de gastos, que tem projeção de economizar 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Ele também anunciou outras medidas. Entre as medidas do corte de gasto está a redução da variação do volume de emendas parlamentares e de alguns cortes em relação às benesses dos militares, aposentadoria, pensão, etc. E ele também anunciou a isenção de imposto de renda para quem recebe salários mensais de até 5 mil reais, que era uma proposta, uma promessa de campanha do presidente Lula. Essa coisa desse pacote aí se dá por conta do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal que foi aprovado durante a PEC da transição, foi uma proposta do governo em substituição ao teto de gastos do Michel Temer, a emenda 95. E foi o arcabouço fiscal, com todos os problemas que ele tem, que garantiu a política de aumento do salário mínimo, a volta do Bolsa Família, a volta do Minha Casa Minha Vida, a retomada de obras paradas, um aporte para recompor perdas emergenciais de institutos e universidades federais, enfim. Mas ele não é bom. Ele é menos ruim que o teto de gastos, mas foi esse arcabouço que permitiu uma série de ações do governo Lula que nós temos aí. E agora a conta chega e precisa garantir a questão do arcabouço, até sob risco de crime de responsabilidade, porque foi uma PEC, né? Uma lei contábil, enfim. Não esqueçamos que a Dilma Rousseff foi empichada por ter feito um pagamento, tirou de um ponto A para o ponto B e depois repôs o ponto A dentro da mesma semana, literalmente dentro de uma mesma semana, e caiu. Então vamos lá, o que é que o Fernando Haddad anunciou? Ele anunciou o aumento de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês. Hoje os isentos são aqueles que recebem até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.824. A gente vai ter aí um escalonamento. E quem ganha acima de 50 mil reais por mês, considerando também os dividendos das pessoas, vai começar a pagar imposto numa alíquota que varia entre 5% e 10%. Se fará uma média desse que ganha acima de 50 mil, de quanto que essa pessoa acaba pagando na prática de imposto, porque hoje do IR é 27,5%, mas quando você coloca todos os dividendos, esse percentual do que o cara paga vai caindo, né? Então vai variar entre 5% e 10% esse imposto. Continua baixo, nós estamos falando de gente que ganha muito, mas até ontem ninguém pagava nada. O abono salarial para quem ganha até R$ 2.640. Esse valor será corrigido pela inflação nos próximos anos e se tornará permanente quando corresponder a um salário mínimo e meio. Antes, o abono salarial era até quem recebe 2 salários mínimos. Então, mudou para essa coisa desse valor base de 2.640 e vai variando até quando o valor do abono se corresponder a um salário mínimo e meio. As aposentadorias dos militares. Haverá a instituição de uma idade mínima para a reserva e a limitação de transferência de pensões.
Precisamos ver os valores exatos que vão sair do Palácio, que vão ser aprovados pelo Congresso Nacional. Todo modo, contudo, entretanto, todavia, nunca se mexeu nessa coisa dos militares. Nunca na história do país se mexeu nessa questão dos militares. E em caso de déficit primário, que é o que o PIG, a mídia hegemônica, o rentismo fica o tempo todo com medo do juízo para não botar R$ 1 mais para pobre, ficará proibida a criação, ampliação ou prorrogação de benefícios tributários. Esse eu acho até... Eu comento depois, né? Deixa eu terminar de ler a lista, melhor. Porque isso aqui, sinceramente, eu não sei se vai passar, não. Combate aos supersalários, garantindo que todos os agentes públicos estejam sujeitos ao teto constitucional. O problema não são os salários, o problema real são os penduricalhos, o auxílio paletó, gravata, meia, babadu, pente, birilo, né? De prender cabelo, enfim. Esses são os problemas. Se cortar isso, já dá uma economia razoável. Mas isso tem um peso muito mais político, simbólico, moral até, do que econômico. Aperfeiçoar o mecanismo de controles contra fraudes e contra distorções em benefícios, que do governo anterior despirocou. Quem não se lembra de casos da CGU vasculhando, fazendo pente fino nas fraudes do auxílio emergencial da pandemia? Tem um monte de gente rica recebendo auxílio. Ou seja, eventualmente tem muito resquício disso em outros programas. Aqui é preciso ver o prazo que será dado para a correção desses programas. Não pode ser muito curto, porque muitos desses programas atendem pessoas idosas, que têm mais dificuldade, etc. Muita gente do interior, enfim. Crescimento do montante global das emendas parlamentares abaixo do limite das regras fiscais, ou seja, 2,5% ali, mais ou menos. Além disso, 50% das emendas das comissões, que foi uma modalidade mais recente e ela é impositiva, 50% das emendas das comissões do Congresso passarão a ser obrigatoriamente para a saúde pública, ajudando inclusive nessa coisa de garantir recursos para a saúde pública. A valorização do salário mínimo acima da inflação está mantida, como já acontece. Só que agora vai ser até 2,5% acima da inflação. Vai ser até 2,5% acima da inflação. O que é que a gente tem como regra? É a inflação do ano anterior mais o PIB de 2 anos antes. O PIB no Brasil, nos últimos anos, ele tem crescido na média de 3%, 3,5%, na casa dos 3%. Inclusive, a projeção do PIB, por exemplo, para 2024 é que bata na casa dos 3%, 3,3%, etc. Então, a gente não vai ter, assim, não está no radar aumentos de PIB de 4%, 5%, 6%, 7%. Ou seja, esse 2,5% acima da inflação, ou seja, a inflação do ano anterior está mantido, mas até 2,5%. Esse 2,5% não vai ter muitas diferenças para o que já seria na regra atual dos 3%. Eventualmente vai precisar fazer luta política para garantir que volte a ser a regra do PIB, se o PIB é verdade, voltar a crescer exorbitantemente. Senão, não vai. O que é que a gente viu desse processo todo, né? Você abre a internet e após o anúncio da Haddad, as manchetes dos jornalões são de reclamação, que o mercado não concorda, que está aquém, que está fraco, que está ruim. Sejamos francos, isso é um bom sinal. O mau sinal nisso aí é que vem muita especulação, muito ataque ao sistema financeiro, à moeda, ao real. Virá muitos ataques aí. Uma outra coisa que a gente viu nesse processo todo é que muita gente se deixa levar pelas manchetes e de forma literal, porque sequer tem coragem de clicar nas redes sociais nos links que são compartilhados. E aí lê a manchete e sai reverberando a manchete, espalha no WhatsApp, etc. E não clica e não lê até o fim as coisas, ou não escuta, ou não assiste, enfim. E isso é um problema. Muitas das questões que estavam colocadas ali, o governo jamais disse que faria, disse que estava discutindo. E discutir, a gente não pode culpar, cobrar, criminalizar por discutir as coisas, principalmente num governo de frente amplíssima. Então, tudo vai para a mesa para ser debatido. Agora, essencialmente o que nós precisamos entender
é que essas questões serão votadas, debatidas, aprovadas ou rejeitadas, alteradas, etc., a partir de 2025. O ano já está acabando, o Congresso Nacional vai ter que votar o orçamento para 2025. Estão mais preocupados em que o Supremo libere as emendas, as novas regras já foram aprovadas, das emendas parlamentares, etc. Ou seja, então isso vai ser muita do que está aí, vai ser muito para 2026, porque essa coisa vai ficar para ser discutida no Congresso de 2025. 2025 com novas mesas do Congresso. Devemos ter Davi Alcolumbre presidindo o Senado e o Mota presidindo a Câmara dos Deputados. É ano pré-eleitoral para os parlamentares também. E aí, com essa coisa aí dessa proposta, desse pacote, eles têm, e não tem como ser diferente, infelizmente, vão ter mais uma moeda de troca para pressionar o governo por emendas, espaços, etc. Vai precisar muito mais do parlamento aí. E sempre se lembre que se você achou essas medidas ruins, elas podem piorar, porque tudo pode piorar, ainda mais nesse Congresso que nós temos com a fome e com a sede de ano pré-eleitoral. É por isso que eu apontei no começo do vídeo que tem coisas que eu acho que não vai passar como está colocado as coisas aqui, né? Por exemplo, a questão dos super salários. O salário em si, ele já não é acima do teto. O problema são os penduricalhos. Os penduricalhos cairão? Será que o Congresso vai aprovar a queda dos penduricalhos? Não aposto nisso. Em caso de déficit primário, ficará proibida a criação, ampliação, prorrogação de benefícios tributários. O Lira, antes desse anúncio, estava aí botando para votar mais isenções fiscais. Não acho que isso passe, ou passa como o governo pensa, porque interessa direto, ele tem interesse direto aos parlamentares, boa parte são do agro, o próprio Arthur Lira, por exemplo, é do agro, que não será mais o presidente da Câmara dos Deputados em 2025. Então tem muitos interesses ali, não sei se vai passar. Essas mega empresas, inclusive, financiam a campanha desses caras também, então tem coisa aqui que eu acho que não vai passar, ou não passará tal qual. E aí é importante que se faça, na minha avaliação, pressão para garantir pelo menos isso daqui. Porque se for botar para mexer, velho, piora, os caras vão tirar as coisas aí. Mas essencialmente, o que está dado aqui para a questão do governo é a isenção do imposto de renda de R$5.000 e que pessoas com renda mensal acima de R$50.000, considerando também dividendos, passem a pagar salários. Por que tem muita gente hoje? Às vezes o salário do cara é 10 pau e ele tem 60 em dividendo. O dividendo não paga nada. Aí ele paga 27 mil de R$10.000. Aí 27 mil de R$10.000 já é 2.750. Quando bota com o mais 50 mil de dividendos, ele está pagando 2.750 em cima de 60. Percentualmente, quanto é que é isso? Então, aí vai ser corrigido essa alíquota até 10%. Continua pouco, mas antes não era nada. Então, o que nós estamos vendo aqui agora dessa coisa do Fernando Haddad é preciso fazer luta política para garantir pelo menos essas questões aqui. Essa coisa dos dividendos também pode ter problemas no Congresso Nacional, apesar de politicamente ser muito difícil de negar isso. Ou a gente faz isso, ou pode botar tudo a perder. Agora, essencialmente, pare de se basear somente nas manchetes da mídia hegemônica. Faça esse favor a si mesmo.